Já imaginou investir em robôs e principalmente em carros autônomos? Sim, isso é extremamente plausível e a gente consegue fazer isso hoje. Você não precisa esperar até 2050 para isso. Um grande exemplo é o ETF ARKQ. Nos últimos 12 meses ele subiu mais de 90%. Mas será que ainda vale a pena a gente investir nesse ETF? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar isso e tudo que você precisa saber antes de você investir nesse ETF. Então, bora lá! Salve rapaziada, beleza? Bruno aqui na área e hoje a gente vai estar conversando aqui sobre um ETF, um dos que mais cresceram nos últimos anos. Então já deixa seu like também e dá aquela força se inscrevendo aqui pro canal para você não perder nenhum desses vídeos. Toda semana eu solto pelo menos 2 vídeos, fora nossa live de quinta-feira às 20 horas. Eu te espero lá. Então vamos lá conversar sobre esse ETF. Os ETFs da ARK ficaram extremamente conhecidos e muito populares por serem focados na disrupção em setores inovadores e bem disruptivos. Tanto é que a sua gestora principal, a gestora do seu portfólio, a Catherine Wood, ela foi comparada muitas vezes ao próprio Warren Buffett. A diferença é que o Warren Buffett ele é um pouco mais conservador em suas estratégias, ele não acaba focando tão especificamente em alguns setores, como é o caso da gestora da ARK. E realmente, os seus retornos, os retornos gerados pelos seus portfólios são invejáveis. E o ARKQ, ele não fica de fora. O ARKQ, também conhecido como Autonomous Technology and Robotics ETF, ele é um ETF gerido ativamente. Diferentemente dos ETFs que a gente está acostumado, que são passivos, que eles acabam seguindo algum índice, os ETFs da ARK, eles não seguem essa lógica. A tese por trás dos ETFs da ARK é que eles são ETFs, eles nada mais são do que fundos de investimento, só que eles são negociados em bolsa, por isso que eles são ETFs, e também eles têm uma taxa bem mais baixa do que um fundo de investimento qualquer. No caso dos fundos da ARK, eles acabam tendo um referencial, que muitas vezes é o setor. Nesse caso, eles vão estar focados tanto na revolução industrial, na revolução 4.0, né, na indústria 4.0, que são as questões robóticas, e também com a evolução dos veículos, com a automação que a gente está tendo aí nos veículos como um todo, tanto partindo para veículos elétricos, até empresas como Google, a Uber, Lyft, que estão desenvolvendo veículos realmente autônomos, que você não vai precisar ter carteira de habilitação nem muitas vezes dirigir. A forma que as empresas são selecionadas nesse caso podem seguir tanto a metodologia top-down quanto bottom-up, ou seja, pode ser uma escolha que a gente vai estar olhando algum subsetor e vai estar investindo nas principais empresas aqui, ou muitas vezes pode ser uma empresa que é muito interessante e a gente vai acabar fazendo uma análise de baixo para cima, que é a bottom-up, que a gente começa pela empresa, vai analisando o subsetor, o segmento, o setor, a indústria, macroeconomia, o país que ela está alocado e tudo mais. A empresa não segue muitos fatores, como a ideia deles não é ter um índice como referência, eles não têm muitos fatores a serem seguidos, então eles investem desde microcaps, empresas com menos de $1 bilhão de valor de mercado, até large caps blue chips com mais de $200 bilhões de valor de mercado. A ideia aqui é que você vai estar pagando uma taxa de administração de 0,75% ao ano. Além disso, você vai ter uma exposição a cerca de 48 a 50 empresas. Apesar de ser uma carteira bem ampla, pra gente que está acostumado com ETFs com 300, 500, 1000, 2000 posições, é um ETF bem mais concentrado. O interessante aqui é a geografia. Ele acaba tendo quase 3/4 da sua exposição aos Estados Unidos, né? Praticamente aí 70% da sua exposição aos Estados Unidos, mas eles têm 30% aí diluídos em alguns países. O principal é Hong Kong. Hong Kong ele vem tendo uma certa simetria de crescimento, eles vieram crescendo muito nos últimos tempos, e quando a gente está falando em tecnologia eles são referência. Depois disso, acaba sendo diluído em diversos países, tanto da Europa, alguns países que têm destaque aqui são Japão, Israel, Bélgica e por assim vai. A gente tem uma diversificação aí bem interessante quando a gente está falando em geografias. Eu já peço desculpas se tiver saindo qualquer ruído de cachorro aí, que aqui no condomínio tem uns cachorrinhos que não param de latir. Então agora vamos conversar sobre os principais riscos. O primeiro, como eu já tinha comentado com vocês, que assusta um pouco, é a sua concentração. Então é um ETF que é bem mais concentrado do que o comum. Você vai encontrar posições aí individuais que possuem mais de 5, 8 até 10% do portfólio como um todo. Então é assim, a gente vai estar tendo uma exposição concêntrica. Dessa forma, se essas empresas principais crescerem muito, o que aconteceu nos últimos tempos, a gente vai ver esse ETF crescendo muito. Mas caso tenha um descompasso, essa empresa comece a cair,
a gente vai ver também uma certa queima no valor, no preço desse ETF como um todo. Então essa concentração tem que ver até que ponto faz sentido a gente possuir. Além disso, a gente tem uma certa exposição a um risco político e também de câmbio, simplesmente porque a gente tem 30% da receita sendo gerada internacionalmente, ou seja, fora dos Estados Unidos. Dessa forma, a gente vai ter que as empresas vão estar adaptadas a cada local que ela está instituída. Então, Hong Kong, como a gente tinha citado, Bélgica, China, Israel. Então, dessa forma, a gente vai ter algumas oscilações, seja pelo câmbio, porque nem tudo vai estar sendo negociado em dólares, e também a gente vai ter alguns riscos políticos. Como a gente sabe, a própria China tem um risco político imenso, e ela tem aí praticamente 2% da concentração do ETF como um todo. Além disso, tem o risco que eles trazem até no seu próprio prospecto, só que como 90% das pessoas, fui humilde, 99% das pessoas não leem isso daqui. Isso daqui é um ponto bem interessante, é o que eles chamam de risco de disrupção. Qual que é a ideia aqui? Basicamente, o analista ele pode estar certo sobre o setor como um todo, então é um setor que vai acabar crescendo e é um setor bem disruptivo, então a empresa pode começar essa disrupção, só que essa disrupção ela acaba gerando certo alarde. Então grandes empresas vão começar a ver esse setor de uma forma bem mais interessante e vão começar a migrar para ele, gerando mais competição e muitas vezes a tese por trás poderia estar correta, só que a empresa começa a ter tanta competição e acaba perdendo tanto mercado, ou o mercado não cresce no mesmo compasso que ela perde mercado, que muitas vezes a empresa pode sim começar a cair muito e começar a ter certos prejuízos ou diminuir muito suas margens. Então é um risco que não vejo ninguém comentando, só que a gente precisa ficar sempre muito atento. Setores com altas margens acabam atraindo grandes competidores. E isso é algo que a gente precisa ficar sempre alerta. Principalmente quando a gente está investindo em setores tão disruptivos como esses. Então agora vamos conversar aqui um pouco mais sobre essas principais posições que ela tem. Sobre o seu top 5 principais posições, até para não ficar um vídeo tão extenso. A principal posição que a gente tem aqui do ARKQ é em Tesla, possui aí mais de 11% de todo o seu portfólio concentrado nessa empresa. E eu acho que é uma empresa que dispensa apresentações. Elon Musk, talvez o maior marqueteiro do mundo aí, ele vem gerando muito hype, muita influência sobre todos os mercados, e eu acho que a Tesla não é mais nenhuma empresa desconhecida, apesar daqui do Brasil não ser tão conhecida. A segunda empresa é a Trimble, código de negociação TRMB. A Trimble ela é uma empresa focada aí em geolocalização, no famoso GPS. Além disso, seu portfólio acaba incluindo tanto impressão 3D, digitalização, lasers. Isso é algo que vem diversificando bastante a receita da Trimble como um todo. E além de tudo isso, ela é a própria fabricante de produtos laser e também óticos. Isso é um grande diferencial que a gente tem na Trimble, por isso que ela acaba atraindo muita atenção aqui, porque ela está focada em impressão 3D, ela está focada em ótica, em geolocalização e diversos sistemas robóticos e tecnologias que chamaram muita atenção dos analistas e por isso que eles incluíram em mais de 6% na Trimble. A terceira empresa, para você que entende mais do mercado chinês, eu tenho certeza que você conhece, que é a Baidu, código de negociação BIDU. Eles basicamente são como se fossem o Google da China. É o maior mecanismo de buscas que os chineses têm. Então eles acabam criando uma função muito parecida com o que a gente tem aqui no ocidente do Google. Só que é um mercado aí único exclusivamente dos países asiáticos, principalmente da China. Só que quando a gente está falando de China, a gente está falando de quase 2 bilhões de pessoas. A quarta empresa também é uma empresa chinesa, é a JD.com, código de negociação JD. A JD nada mais é do que o segundo maior e-commerce da China, ficando atrás apenas do Alibaba, dessa gigante que a gente tem. Eles oferecem uma ampla seleção de produtos autênticos e produtos únicos também, e eles vieram ganhando muito volume em transações, crescendo bastante e chegando até a incomodar a própria Alibaba com a AliExpress e tudo mais. Um dos grandes destaques da JD é sua entrega, sua logística como um todo. É uma entrega bem rápida, bem eficiente e muitas vezes até bem confiável, de acordo com diversos sites e diversas fontes que a gente tem aí acesso na internet. E a quinta e última empresa aqui que não poderia faltar nesse top é a Google, código de negociação GOOG. Para ser mais preciso, é a própria Alphabet, que nada mais é do que a holding do Google como um todo. É uma empresa e é a maior líder
também tem o maior mecanismo de buscas do mundo, o maior mecanismo de buscas em vídeo do mundo, mostra o seu moat, mostra a sua vantagem competitiva, o quão grande, quão poderoso é o Google nos parâmetros que a gente está acostumado, porque hoje quem não é da China, com certeza utiliza do Google com muita frequência. E esse top 5 representa cerca de 32% da carteira e o top 10 como um todo representa cerca de 50%. Então a gente tem 50% de todo o seu portfólio acumulado em 10 empresas, outros 50% acumulado em 38, 40 empresas. O ARKK é um ETF muito interessante. Nos últimos 12 meses a gente viu ele crescendo em mais de 90%. E apesar dele ter tido certas correções nesse período, é normal você encontrar uma certa volatilidade, porque é um ativo que vem sendo bastante negociado, é um setor bem disruptivo, como a gente tinha comentado. Então toma cuidado e caso você queira investir para o longo prazo, minha sugestão é que você não fique acompanhando o mercado e que você tenha uma carteira muito bem diversificada e muito bem montada, aliada ali com seus objetivos e com seu perfil de risco. E se você não sabe como montar uma carteira e você precisa de ajuda, eu criei um treinamento 100% prático, onde eu vou te ensinar do zero, desde o que é preço, risco e retorno, até como você montar e balancear uma carteira para diminuir máximo seus riscos e aumentar a sua expectativa de retorno. E esse mês o curso tá com um desconto imperdível, ele sai por menos de R$30, você vai pagar apenas R$28 caso você adquira até o final do mês. Primeiro link da descrição e eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse conteúdo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês na nossa live quinta-feira às 20 horas. Tamo junto e tchau!